a conclusão que nós chegamos também deixa aí a população de Guaxupé, os familiares de Guaxupé, né, todos aqueles que têm seus parentes sepultados ali no alto da colina, que eles vão poder continuar lá, né, pela eternidade, sim, espero, e sem que ninguém vá realmente mexer com eles, sem que ninguém vá realmente querer, entre aspas, uma brincadeira aqui, expulsá-los do cemitério, né? Porque esse risco correram. Esse risco foi sério, né? Não foi brincadeira, não. De modo que risco foi esse, né? O risco realmente da ação ter que ser julgada procedente, de modo que se a perícia tivesse constatado realmente que o lençol freático estaria sendo contaminado, né, pelos corpos que ali foram enterrados, aí não tenha dúvida, nós iríamos partir para a interdição do cemitério, e essa interdição implicaria com o quê? Em remover os restos mortais de todos os entes queridos aí dos guaxupianos que lá estão. Imagina que situação, né? Seria muito constrangedor, né, doutor? Constrangedor demais, né? E você imagina para eu, enquanto juiz, ter que dar uma decisão dessa, Sim, sabendo que eu vou estar mexendo, né, com cada família daqui de Guaxupé. Mas se assim fosse necessário, se necessário fosse eu sentenciar nesse sentido, não pensaria em duas vezes não, porque o meu papel enquanto juiz é exatamente isso, né? Mas eu iria lamentar seriamente caso eu tivesse que fazer isso. Mas graças a Deus, entre mortos e feridos, todos os mortos que lá estão vão continuar. tá certo. Então essa é a decisão da justiça, né, doutor Milton, que tá liberado, né, o funcionamento aí do cemitério Parque Alto da Colina, mas a prefeitura, né, que é responsável aí pelos cuidados do cemitério, ela tem uma série de obrigações agora a cumprir, não é isso, doutor Milton? Sim. Então, ocorre que essa ação, ela não foi julgada procedente, mas foi julgada parcialmente procedente. Porque se fosse pela procedência, o que eu acabei de dizer, o cemitério seria interditado com todas essas consequências. Agora, como ela foi julgada parcialmente procedente, isso implica em dizer que algumas situações ali terão que ser corrigidas, que algumas sugestões feitas pelo perito vão ter que ser observadas, né? Certo. Isso faz-se necessário para garantir o quê? Que o local do cemitério realmente não venha a sofrer aí pela ação do tempo, pela ação dos cadáveres que ali estão, contaminação do lençol freático. Então há necessidade sim de o município tomar algumas medidas, né? Assim foi determinado a ele, para que realmente então não tenhamos o risco, não corramos o risco de haver possibilidade ainda, né, de uma contaminação do lençol freático, né? Tá certo. E aí o município fica responsável por essas obrigações, né, desses cuidados que tem que ter ali, né, doutor Milton? E caso isso não ocorra, haverá uma fiscalização e esse episódio poderá ter uma nova página. Não tenha dúvida disso, né? O município fica responsável por isso, porque o cemitério é municipal, né? Então a responsabilidade é do município. Mas o que seria, evidentemente, essas medidas que o município teria que tomar, né? Tem medidas ali, pela sugestão do perito, que são a curto prazo. A curto prazo quer dizer que ele tem um prazo mais ou menos determinado, embora seja difícil determiná-lo, para que seja cumprida, né? Alguma coisa que tenha sido feita, que tenha que ser feita ali no cemitério, assim, questão de material e tudo mais, mas com um tempo pré-determinado. E temos também sugestões feitas pelo perito de medidas a longo prazo. Agora, a longo prazo é difícil você estabelecer isso. O que vai ser uma medida a ser observada pela prefeitura a longo prazo? Ora, qualquer medida a longo prazo no cemitério implica dizer que isso vai até enquanto o cemitério estiver funcionando.
Sim. Enquanto o cemitério estiver em plena atividade, essas medidas a longo prazo vão ter que ser observadas, vão ter que ser realmente fiscalizadas, né? E para que realmente não haja a preocupação, não haja a possibilidade ainda do cemitério vir a contaminar o lençol freático. Porque essa ação civil pública, ela foi contra, não o cemitério em si, foi contra a localização do cemitério. A autora da ação simplesmente tentou mostrar que o cemitério estaria localizado no local que não é próprio. Não é próprio por conta do quê? Porque ali nós temos o rio Japi, nós temos ali 2 fontes de águas, né? E que fica situado, o cemitério estaria situado acima do rio e das fontes, o que poderia levar com o tempo a contaminação dessas águas. Certo. Pelo lençol freático. E contaminando essas águas pelo lençol freático, elas com toda certeza levariam essa água contaminada para o local, o rio, onde a Copasa capta, né, as águas para fazer distribuição depois. Aqui para a nossa população, né, doutor Moura? Né? Então, a autora não foi contra em si o cemitério, foi contra a localização do cemitério, né? Certo. Então, isso é que tem que ficar muito bem claro, muito bem estabelecido. Mas a perícia chegou a essa conclusão de que se o município cumprir com essas orientações que ela sugere, né, tanto a curto e a longo prazo, não haverá risco de contaminação do lençol freático. Tá, né? Certo. Agora, se a prefeitura, evidentemente, não fizer e não fiscalizar, segundo o próprio perito, o risco é enorme. Isso pode vir a acontecer uma questão de tempo. Tá certo. E, doutor Milton, a prefeitura tem uma série de obrigações, a gente está falando pela prefeitura, porque ela é responsável pelo cemitério municipal, né? E ela tem uma série de obrigações aí a cumprir, como bem o senhor disse, a médio e a longo prazo. Isso. Cabe a quem fiscalizar esse trabalho aí da prefeitura? Cabe à justiça? Como que fica agora esses próximos passos? Sei. A decisão determinou-se que a cada 60 dias o município teria que encaminhar ao Ministério Público tudo aquilo que fez nesse prazo no município, no cemitério, atendendo à decisão judicial. Certo. Né? Aquelas medidas, o que eles fizeram em termos de medida, de controle, né? E tem que encaminhar isso aí a quem? Ao Ministério Público. Quem vai fiscalizar isso é o Ministério Público. Por que é o Ministério Público? Porque o Ministério Público ele é o curador do meio ambiente, né? E ali, essa área, ou qualquer área do cemitério, por hipótese contaminada, ela vai gerar um mal, né, na biótica, um mal no entorno, né, do cemitério, de modo que isso viria a trazer consequências muito mais graves depois. Então, quem vai fiscalizar é o Ministério Público. Tá certo. Doutor Milton, muito obrigado pela participação do senhor, por esses esclarecimentos, sempre muito pertinentes aí à nossa população, esclarecendo aí a nossa audiência sobre esse caso aí do cemitério Parque Alto da Colina. Eu que agradeço, fico feliz aí por dar essa oportunidade para mostrar à população de Guaxupé, né, a nossa preocupação com essa situação toda, né, e por a gente saber também o impacto que isso traria, né, para toda a população, todos os familiares, caso viesse a ocorrer uma interdição total do cemitério, né. Então, graças a Deus isso não aconteceu, né, foi o que a gente torcia também no momento, mas uma coisa é a pessoa do juiz torcer, outra coisa é o juiz ter que decidir, né? Sim. Então foi isso, mas eu fiquei contente com o resultado também. Tá certo. Muito obrigado, doutor Milton, mais uma vez, por estar aqui com a gente, sempre aí muito solícito aos nossos chamados. Obrigado, doutor Milton. Seguimos com o nosso Clube Notícias. Agora é hora da gente conferir os destaques do Cine 14 Bis. Em cartaz na sessão das 20h50, Premonição 6, Laços de Sangue, filme dublado em português. Na sessão das 15h50 e 18h20, Thunderbolts, filme dublado em português. Na sessão das 18h05, Homem com H,
filme em português. Na sessão das 16h30, 18h30 e 20h30, Karate Kid, Lendas, filme dublado em português. Na sessão das 20h40, Invencível, filme dublado em português. E na sessão das 16 horas, um filme Minecraft, filme dublado em português. Você compra seu ingresso no site cine14bis.com.br ou diretamente na bilheteria do cinema.